E não vem dizer que a assessoria... O quê? A assessoria do Lucas Pedrosa disse que é montagem. Não é assim. Não. A assessoria do Lucas Pedrosa disse que ele estava lá, com as mesmas mas pessoas. A foto é montagem. A gente já vai mostrar. O Flamengo segue em alta. Gente, isso aqui é a típica Fla Press. Quer que eu leia, Lucas Pedrosa? É melhor, né? Infelizmente. O Flamengo segue em alta após a goleada histórica contra o Vasco da Gama. Mas qual é a após mentira? sofrer críticas, o ataque rubro-negro, enfim, embalou nos últimos jogos. Mas qual é a mentira? E qual é a Fla Press aí? São 5 jogos, 16 gols marcados e um placar histórico de fato, que nunca havia acontecido. Qual é a Fla Press nisso? Roda. O Flamengo ainda respira a histórica goleada em cima do Vasco e que já está servindo de inspiração para o longo da temporada. E além do ótimo resultado, mostra como o time pode estar ainda mais entrosado. E um ataque que está funcionando. Nos últimos 4 jogos, a equipe marcou 14 gols e conseguiu o melhor aproveitamento em 2024, chegando a 74%. A melhora do time ainda levou à liderança do Brasileirão e a se manter vivo nas disputas pela Copa do Brasil e Libertadores. Por conta da data FIFA, o Flamengo terá um bom período para se preparar para a próxima partida, que será pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Mesmo que ainda longe, o técnico Tite já sabe que terá dor de cabeça, já que não poderá contar com o quarteto uruguaio Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela, e ainda do chileno Eric Pulgar, que estão convocados para a Copa América. Com isso, o Flamengo terá o desfalque de 5 atletas por até 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, já que os uruguaios e chilenos não liberaram jogadores. A final da Copa América acontece apenas no dia 14 de julho e, caso as seleções avancem, o rubro-negro não contará com seus jogadores. O Flamengo ainda tem 2 jogadores na lista de espera do técnico Dorival Júnior, caso precise substituir algum dos convocados da seleção brasileira. São eles Fabrício, Bruno e Pedro. Após a goleada, o time ganhou 3 dias de folga e só volta na quinta-feira. E até o próximo jogo terá muito trabalho pela frente. Muito bem, o Vene Casagrande, o seu Mengão voltou aí a embalar, voltou a arrancar sorrisos. E é um relacionamento muito ainda... inconstante. Uma hora o torcedor tá bravo, acha que as atuações não tão bacanas, e uma hora a gente vê uma euforia normal depois de uma goleada histórica, Vene. Mas nesse caso eu vou ficar com a turma da euforia, sabia? Porque de verdade, antes do VT rolar aí, inclusive um bom VT, a gente tá falando de um Flamengo que vem de 5 jogos, 5 vitórias, jogando bem, jogou abaixo apenas contra o Amazonas, mas eu acho que foi muito mais preguiça, entre aspas, de alguns atletas, mas são 5 jogos, 5 vitórias, 16 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. De fato, o Tite parece ter retomado aquele famoso equilíbrio, palavra que ele tanto gosta nas entrevistas coletivas, e ele achou equilíbrio. A questão é, ele achou equilíbrio justamente naquele momento que ele vai perder principais jogadores para a Copa América, data FIFA, enfim, estamos falando de um Flamengo que vai perder a metade do time titular. Pulgar, Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta. E um deles hoje, no elenco, não tem ninguém que possa fazer a função que ele faz. Quem é? Que é o De La Cruz. Ali no meio de campo, o Arrascaeta, eu acho que o Lohan consegue quebrar o galho muito bem. Na volância ali pode ter o Alan, que embora esteja machucado, mas é o reserva imediato do Pulgar. Na lateral direita tem o Wesley, que pode quebrar o galho. Na lateral esquerda tem o Ayrton Lucas, que vai voltar em breve de uma lesão muscular. Mas o De La Cruz, com certeza, será aquela ausência que o Tite vai sentir bastante. Ele achou o equilíbrio. Agora é ver como o Flamengo vai reagir durante essas rodadas sem os principais jogadores. Porque já chegamos aí, já chegamos no mês de junho, né? Pedrosa, a gente já tá na metade do ano. Exato. E o mês de junho é o mês da Copa América, né? Sim. Vai começar, inclusive a seleção já tá, vai ter agora uns amistosos. Inclusive por isso é a data FIFA, a gente entende aqui, vai ter uma pausa no campeonato nessa semana, tudo já estava previsto. E depois é o quê? O final de junho? 20 e pouco de junho, gente? Quando é que começa? É por 14 ali. de 14 julho de acaba, junho. é a final. Mas começa que dia? Dia 14 é a final, é um domingo. Dia 22 de junho começa a Copa América e aí começa os times a se desmantelarem, o Lucas Pedrosa. E a gente fala do Flamengo não só num perigo de perder jogadores para a seleção brasileira, mas também Uruguai. Mas quem? Chile. Chile. Só. Mas só do Uruguai são 3? O do Uruguai são 4.
Mas eu quero destacar aqui o fato, dois fatos, né? Além do coletivo, como a gente sempre falou, o Tite, ele é um treinador pragmático, mas eu nunca encarei o Tite, principalmente depois da passagem dele pela seleção brasileira, como um treinador defensivo. Ele sempre foi um cara ofensivo, só que ele precisava de peças que se encaixem no modelo de jogo dele. E teve um cara que voltou de lesão nos últimos jogos e tem jogado muita bola, que é o Everton Cebolinha. Ele se encaixa completamente no jogo do Tite, ele é um cara que consegue ter esse 1 contra 1 para oportunizar os companheiros, e ele não vai para a Copa América. E muito menos o Pedro, que tem 26 jogos, 21 gols e 3 assistências na temporada. Ou seja, 24 participações em 26 jogos. Então, apesar do Flamengo perder jogadores que são importantes, como o De La Cruz mesmo, o próprio Arrascaeta, eu acho que os dois caras que mais fazem parte aí desse sistema ofensivo, que conseguem produzir mais e se encaixar no jogo do Tite, eles vão continuar no Flamengo. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que as faltas vão fazer, obviamente as saídas vão fazer falta nessa Copa América, eu acho que o Flamengo tem dois jogadores, dois pilares ofensivos que são muito importantes, que é o Everton Cebolinha e o Pedro. E eu acho que talvez, por conta da manutenção desses jogadores nesse time do Flamengo, essa produção não caia tanto. Ô, Veneno, os bastidores do Clássico dos Milhões, um destaque foi o discurso do Gerson no vestiário do Flamengo. Cadê? O clima lá fora tá tenso, mas aqui dentro é tranquilidade. O ritmo, quem comanda somos nós. Hoje o mando de campo é dele, mas a casa é nossa. Quem manda somos nós, Maracanã do Flamengo. Vamos mostrar isso dentro de campo. Não adianta só falar, a gente tem que mostrar lá dentro de campo. Hoje vai ser mais um dia que a gente vai fazer um jogo do c****. Vamos poder voltar para casa com a cabeça erguida e tranquilo. Em campo, discurso bom, vamos. É isso. Isso explica os 6-1, talvez, né? Ô, Venê, vamos falar sério. Cara do careca lá. Carinha dele. É bom para os jogadores do Vasco verem isso aí, ó. É isso aí que eles fizeram com vocês mesmo, pior que fizeram mesmo. Ele falou que ia fazer e fez. Ele falou, Maracanã é nossa casa, apesar do mando ser deles, o Maracanã é a casa do Flamengo. A gente vai fazer um grande jogo dentro de campo. Foi tudo isso aí. Depois os caras jogaram cartinha lá na comemoração. É truco. Me explica o que Truco. Comemoração foi essa? Foi a comemoração do truco. É porque eles jogam truco, que é um jogo de baralho, né? Na concentração. É isso aí. Mas eu fiquei impressionada que há muitos anos atrás existe um grande jogo do Senta, né? Que o Flamengo estava tomando um sacode de Botafogo e os jogadores sentaram. A imagem, Venê, tanto pelos os jogadores em pé e os outros sentados, ela é idêntica. eu li sobre. Não, mas a imagem, eles botaram uma comparação, uma imagem igualzinha. Inclusive, ficou boa tarde, hein? Fica um elogio ao Gerson, que ontem não deu tempo de mencionar aqui. Fez uma partidaça, ele vem fazendo bons jogos. Eu acho que o Tite encontrou a posição ideal do Gerson nesse time do Flamengo. Vocês falavam que dessa é um ponto, posição é isso, exatamente. Tempo, né? Ele jogando de volante, como ele estava jogando antes daquele problema que ele teve, se eu não me engano, no rim. Enfim, que ele passou a cirurgia, ele estava jogando de segundo volante e, na minha opinião, não estava rendendo bem. Ali é a posição de De La Cruz. Agora o Gerson está numa posição ideal, pelo menos do meu ponto de vista, e dentro de campo a gente pode ver que ele teve uma evolução muito boa. Eu sempre falo isso aqui, clássico religional, personagens que compreendem o tamanho do clássico, é muito importante. E o Gerson é um cara que foi formado nas categorias de base do Rio de Janeiro. Então ele sabe muito bem o tamanho do Maracanã, o tamanho desse confronto. O Bruno Henrique, por exemplo, é um cara que já entendeu o tamanho desse clássico, inclusive criou até o bordão Outro Patamar, enfim. Quando o jogador entende o tamanho de alguns clássicos, isso fica muito mais intenso. E aí talvez eu senti falta, tirando o Verratti, de alguém do lado do Vasco, de entender o tamanho desse clássico e jogar muito mais de transpiração do que qualquer outra coisa. Põe na tela. Americana, você é um time, na Libertadores você é outro. Você Flamengo na Libertadores, Sul-Americano você é Corinthians. Tá com ciúme que você tá torcendo pro Botafogo. Viu? Sabe esse dente seu que é faceta? Não é faceta. Recolhe a língua que tá grande. Não é faceta, é natural, olha. Ah, garoto, dá piscadela, dá piscadela. Olha, não tô brincando, tá? Uma dentista outro dia veio falar comigo. Fernanda, fala pro Vene que se ele quiser fazer a manutenção das facetas dele. Não, eu já tenho a minha doutora. Inclusive aqui, eu vou nela hoje. Olha se Deus aqui, quiser. O torcedor carioca já está em clima de Libertadores após o sorteio das oitavas. Será que eles gostaram dos confrontos? A gente mostrou ao vivo aqui o sorteio, né? O Flavinic foi pras ruas e vai mostrar pra gente. Fala, Flavinho! Oi, Fernanda. Hoje a gente veio aqui em Copacabana para conversar com os torcedores sobre Libertadores. Eu vou começar
perguntando a opinião dos rubro-negros que estão aqui ao meu lado. E aí, foi uma boa pro Flamengo pegar o Bolívar? Foi, achamos que sim, porque já vencemos 2 vezes, né? Venceu no Maracanã, mas perdeu na altitude, mas foi 4-0 no Maracanã. Então, agora na fase de mata-mata, primeiros jogos sendo aqui no Maracanã, a gente pensa com certeza 2-0 Flamengo. Foi ótimo, foi ótimo. Tenho certeza que essa Libertadores aí já é nossa. A gente vai fazer um bom jogo aqui, né? Vamos fazer um volume maior de gols. Chegar lá, a gente vai só administrar. Depois da goleada, agora tem que ficar confiante mais ainda, né? O Fluminense pega o segundo colocado do Grupo C, pode ser Grêmio, Huachipato, The Strongest. O que será que o torcedor tricolor prefere? Vamos perguntar para um aqui que está aqui do meu lado. E aí, qual dos 3? Para mim, o Huachipato, ele é o time que, dentre esses 3, é o que tem menos tradição. E o Huachipato, acho que seria o mais fácil da gente passar. Enquanto não firmar aquela defesa ali, vamos ver se o Thiago vai resolver o problema. O Botafogo vai encarar logo o Palmeiras nas oitavas de final. Será que isso é um problema? Será que o torcedor alvinegro achou bom o sorteio? Acredita que pode passar pelo Palmeiras? Ô, seu Luiz, vem cá, botafoguense. Deu sorte ou deu azar o Botafogo encarar o Palmeiras? Bom dia, nação botafoguense. Nós demos sorte. E mais sorte ainda, com certeza, deu o Flamengo, porque a gente queria pegar esse melhor do mundo aí, o Flamengo. Mas tudo bem. Confronto mais pesado das oitavas, então a gente tem condição, a gente tem time para isso, a gente tem investimento para isso, a torcida vai abraçar o time. Tá com aquele nozinho na garganta, né? Daquele 4-3, a gente vai para cima, a gente vai no Newton, a gente vai fazer o resultado e lá a gente vai encarar eles de igual para igual, pode ter certeza. Valeu, tá aí meu amigo botafoguense, taxista, Fernando. Qual é o seu nome? Bernardo parou pra dar moral pra gente participar do programa. É com você aí no estúdio. Valeu, Bernardo, e a família dos amarelinhos, não? Que dão aquela carona paga de responsa. Um beijo pra todos os taxistas desse Rio de Janeiro. Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, boa tarde pra vocês. Inclusive, um beijo pra todo mundo que tá dentro do carro. Não só dos caras de aplicativo e das mulheres de aplicativo, mas também dos nossos queridos taxistas, né? Um beijo pra todo mundo, que a gente passa às vezes dentro do carro das pessoas, né? Beijo aí, boa corrida aí pra vocês. Ô, Pedrosa e Venê, boa tarde. Boa tarde. Ontem eu tava assim, numa coisa de uma hora eu tava feliz, empolgada, confiante, animada, achando legal. Aí outra hora eu tava na mão, um negócio nervoso, pensando, meu Deus, por quê, né? E isso se chama Libertadores. A gente vai ver como ficou o caminho dos possíveis confrontos até o final e todo mundo vai começar a opinar neste programa. Daqui a pouco tem drones poderosos de Lucas Pedrosa e Vene Casagrande. Está na tela aí o caminho. El camino a la final, Vene Casagrande. Pois é. É, da glória eterna, a Libertadores. Do lado de lá, a gente tem nesse encontro de oitavas, né, o São Lourenço com o Atlético Mineiro. A gente tem aqui o segundo do Grupo C, que ainda vai se definir, porque foram jogos que ficaram atrasados por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. Com o Flusão, o Tajeres com o River Plate, o Colo-Colo com o Júnior. Ah, tá aqui. O Colo-Colo com o Júnior Barranqueira. Tava procurando meu fogão do lado de cá. E do lado... tá bom. Terça-feira, né? Do lado de cá, oitavas, o Nacional contra o São Paulo, o Botafogo com o Palmeiras, o Peñarol, nesse mesmo caso, como o Fluminense, né? Pegando o primeiro do Grupo C. E o Flamengo pegando o Bolívar. A gente estava conversando aqui, né, meninos? Que neste momento que está definido, o único que tem uma altitude pela frente é o Flamengo, que encontra o Bolívar, que inclusive era do mesmo grupo do Fla na primeira fase, Vene Casagrande. Pois é, muita gente comemorando, o Bolívar, um adversário fácil, o Flamengo venceu aqui no Maracanã de 4-0. Gente, será um cenário totalmente diferente. A forma como o Bolívar veio jogar aqui no Maracanã já estava classificado, eu vejo uns jogadores mais relaxados, digamos assim. Agora, oitavas de final. Se tem um ponto positivo, e aí o Flamengo, na minha opinião, deu sorte em relação a isso, porque nesse caso exclusivo, eu acho melhor jogar o primeiro jogo em casa, no Maracanã, e depois jogar na altitude. Acho que seria pior se jogasse o primeiro jogo na altitude e depois no Maracanã. Maria? Eu acho. Porque lá na altitude, por exemplo, é um jogo muito difícil. Altitude, a gente está falando, e se você pegar o calendário, o Flamengo, por exemplo, vai ter um jogo antes de pegar o Bolívar, o Palmeiras.
O Campeonato Brasileiro vai estar em andamento, será um calendário extremamente difícil. Aí tem a logística da altitude. Aí você joga lá, supondo, empata ou perde, chega aqui no Maracanã, a pressão é muito maior. Aqui, no primeiro jogo, o Flamengo terá a possibilidade de fazer um bom resultado e lá, quem sabe, administrar mesmo na altitude. Eu não queria pegar a altitude novamente, vou ser bem sincero, inclusive falei isso aqui abertamente. Mas já que pegou, eu só não acho justo comparar com o jogo que aconteceu aqui no Maracanã. O Flamengo venceu de 4-0. O Flamengo é melhor que o Bolívar, isso aí sem sombra de dúvidas. Mas o Bolívar é muito mais de um time fora da altitude hoje em dia. A gente vê um time muito organizado. E eu acho que será um cenário totalmente diferente. E vale ressaltar, é só daqui a 2 meses e meio. Muita coisa vai acontecer até lá. Sim, muita coisa positiva ou negativa para esses clubes envolvidos. E aí o Flusão pegando o segundo do Grupo C. A gente mostrou aqui a boa campanha do Fluminense na Libertadores. Aliás, no ranking ele ficou com a 3ª melhor campanha ou a 2ª melhor campanha o Fluminense? Confere isso para mim, o Cris deve saber. O Cris, seu Flusão ficou com qual melhor campanha? Porque o Fluminense ele não só foi líder do seu grupo, como ele ranqueou as melhores campanhas de todos esses times aqui. Ô, Lucas Pedrosa, vai pegar o segundo do Grupo C. É um grupo que tá embolado ainda, né? Esse Grupo C, né? Tem o Grêmio, o Atipato. O Atipato ainda tem uma... Strongest, né? Exatamente. Ainda tem uma possibilidade aí de você enfrentar um time brasileiro que é o Grêmio. E para mim, esse confronto, para mim, tem que ser sempre pensando em evitar. Porque, por exemplo, essa questão do Botafogo e do Palmeiras. Pro Botafogo, foi o pior time que o Botafogo poderia pegar. Mas pro Palmeiras está longe de ser fácil também. Pro Palmeiras pegamos um time brasileiro que está performando bem, que está jogando bem, que já tem uma experiência, que sabe como é que o nosso time funciona já nas oitavas de final. Então o confronto não é bom para ninguém, tá? Essa é a minha opinião. Tá, eu acho que de todos foi o confronto mais televisivo. É o mais difícil. Não sei se o mais pesado. Porque Talheres e River, por ser um clássico argentino também. Eu tô falando pra gente aqui. Não, sem sombra de dúvida. Clube da Arábia Saudita faz proposta por Fabrício Bruno, do Flamengo. Fala Nação Rubro-Negra. Para você que quer ficar sempre atualizado com as notícias do Flamengo, inscreva-se no canal e fortaleça com o like. Fabrício Bruno vive a expectativa de definir seu futuro no futebol. O Flamengo e o West Ham haviam acertado uma negociação para que o zagueiro fosse vendido ao time inglês por 15 milhões de euros, cerca de 83,6 milhões de reais. No entanto, o defensor desistiu da transferência e rejeitou a proposta salarial. Agora, o destino do camisa 15 pode ser a Arábia Saudita. Segundo o jornalista Jack Rosser, Fabrício Bruno recebeu uma grande oferta de um clube árabe. Com isso, há uma expectativa de que o zagueiro aceite a proposta e deixe o Flamengo. É importante lembrar que toda a operação entre Flamengo e West Ham já estava acertada. O time inglês pagaria ao rubro-negro 15 milhões de euros, cerca de 83,6 milhões de reais, sendo 13,5 milhões de euros fixos mais 1,5 milhões de euros em metas. E aí, nação? Se chegar outra proposta para Fabrício, vocês acham que ele deve aceitar? Escrevam aí nos comentários. Então é isso, Nação Rubro-Negra. Vou ficando por aqui, mais tarde volto com mais notícias do Flamengo. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.